Olá, povo feliz! Sejam bem-vindos ao canal Macetelo, canal de matemática do professor Marcelo Rangel. Nesse vídeo vamos dar uma aula sobre dízimas periódicas. Vamos ver a definição de dízima periódica, saber o que é uma dízima simples, uma dízima composta. Também vamos aprender a calcular a fração geratriz da dízima periódica, tanto simples quanto composta. E vamos fazer algumas demonstrações. Dízimo, o que vem à sua cabeça a palavra dízimo? Dízimo é uma conta que não tem fim. Você vai fazendo a conta, ela não termina nunca, vai dando resto infinitamente. Tem umas dízimas que um número vai se repetir, que é a tal da dízima periódica. Então, a dízima ela pode ser não periódica, é uma conta que não tem fim. Como é que a gente identifica a dízima? Tem sempre esses pontinhos aqui, os pontinhos vão aparecer para dizer que isso vai para o infinito, tá ok? Repara aqui que nenhum número se repete, ó. Ou ele se repete, mas não tem uma sequência, tá? Não tem um período. Então essa dízima é chamada de não periódica. Agora, se você tiver um número que se repete, ó, qual o número que está repetindo aqui? O 52, ó, tem 52, 52. Basta repetir duas vezes que ela já é uma dízima periódica, tá certo? Então é essa dízima que nós vamos estudar, dízima periódica. A dízima não periódica não interessa para gente, tá ok? Então vamos lá. Então vamos pegar essa dízima periódica aí como exemplo. Quais são os elementos de uma dízima periódica? Primeiro, antes da vírgula, a gente tem esse número 2 aí, ó, que a gente chama de parte inteira, tá ok? Depois da vírgula, nós estamos vendo uma sequência de números aí, ó. A gente identifica a parte que está se repetindo, que é o 52. Entre a vírgula e o 52, que é o período, a gente vai ter o número 34, que a gente chama de parte não periódica, tá? E o 52, que eu já havia falado, é a parte periódica. Então, uma dízima pode ter a parte inteira, a parte não periódica e tem que ter a parte periódica. A parte periódica é obrigatória, tá certo? Uma forma de escrever a dízima para não ficar repetindo, não ficar botando 52, 52, 52, a gente pode botar esse tracinho em cima do período. O que estiver abaixo do tracinho é o período, ou seja, a parte que vai se repetir dessa dízima. No nosso caso aqui, tenho 2, parte inteira, 34, a parte não periódica, e o 52 é a parte que se repete, 52, 52, 52. Isso evita de uma dízima muito grande você ficar repetindo números várias vezes. Então você coloca um tracinho sobre o período, sobre a parte que se repete, tá? Então temos dois tipos de dízima. A dízima periódica simples. A dízima periódica simples só tem a parte inteira e a parte que se repete, ou seja, a parte periódica. Aqui nesse exemplo, nós temos a parte inteira, é o número 1, certo? E a parte periódica, o período, o número que está se repetindo é o 23. Isso vai se repetir infinitamente, 23, 23, 23. Então, a gente pode escrever como 1,23, tá certo? E a dízima periódica composta, além da parte inteira e da parte periódica, que no nosso caso aqui é o 7, tem 5,4777. Quem está se repetindo é o 7. O que tiver entre a vírgula e o 7 é aquela parte não periódica que a gente havia comentado antes, tá? Repare aqui que na representação com o tracinho está só em cima do 7. O 4 não tem tracinho em cima, logo o 4 não se repete, só o 7. O que interessa para a gente na dízima é achar a sua geratriz. O que é uma geratriz? É uma fração que gera dízima. Quando você divide o numerador pelo denominador, a gente vai gerar essa dízima. No caso aqui, no nosso exemplo, 0,333. Eu quero saber qual é a fração, tá? Que quando eu pego o numerador e o denominador e divido, dá esse número 0,333. Ok? Então, qual é o macete? Aqui é macete. Vocês vão perguntar por que isso acontece. Isso nós vamos ver mais na frente através da demonstração. Por enquanto, é a parte prática, é o que vocês têm que fazer na hora de encontrar uma dízima. Encontrou essa dízima simples, 0,333, você se pergunta, qual é o número que está repetindo? É o 3, não é isso? Esse número que está repetindo vai ser o numerador da fração. Então, o nosso numerador vai ser 3. A gente tem que descobrir agora o denominador. Agora só, o numerador sempre vai ser uma sequência de 9. Ou vai ser 9, ou vai ser 99, ou vai ser 999. É uma sequência de 9, sempre 9. Não pergunta por que agora, porque isso nós vamos ver na demonstração depois. Por enquanto, só decora isso, que é só isso que interessa para a gente no momento, tá? Então aqui como é que vai ser? Vai ser 3 sobre 9. Repara que eu botei um 9 só, por quê? Porque em cima, no numerador, está o número 3. Número 3 é uma unidade, eu estou escrevendo apenas um algarismo, então um 9 só. Ou seja, a quantidade de 9 depende da quantidade de algarismos que eu colocar no numerador. Vamos ver um outro exemplo para ficar mais claro isso. Ó, 0,45, 45, 45. Quem está repetindo o período é 45, certo?
Então, nós vamos colocar no numerador o 45. 45 é uma dezena, 4 e 5, certo? São dois algarismos. Logo, adivinha quantos 9 são? Isso aí, 2 e 9, ó, tá ficando esperto. Então, 45 sobre 99. Vamos ver se tem mais um exemplo aqui. Agora, um exemplo com a parte inteira. Até agora eu fiz facinho, só com zero na parte inteira. Agora, nós vamos botar um 3 ali na frente. Aqui também tem um macetezinho. O que que você vai fazer? Além do 7, que a gente já havia falado para botar no numerador, você bota o 3 também, ou seja, bota 37, tá ok? Você coloca o 37 e vai subtrair no final esse 3, ó. Você vai colocar 37 e vai subtrair o 3, ó. 37 porque é o 3 da parte inteira e o 7 do período, tá? 37 menos 3. Aí aqui coloca o 9 só, porque o período é o 7, tá? 3 é a parte inteira, não é o período. Você vai colocar um 9 só por causa do 7. Então isso aqui vai dar 34 sobre 9. Se você dividir o 34 por 9, vai dar 3,777 infinitamente. Vamos ver se tem mais um exemplo aqui, ó. 12,69. Então, qual é o número que está repetindo? Quem é o período? O período é 69. Repara que 69 tem dois algarismos. Então, embaixo vai ser 99. E em cima, Rangel, nós vamos botar o número todo que está aí parando no período, ou seja, vai ser 12,69. E subtrai do 12, lembra que eu falei? Você subtrai da parte inteira. Então, você escreve o 12, que é a parte inteira, acompanhado do período, que é 69, subtrai do 12. E embaixo, como eu já havia falado, 99. Um 9 por causa do 6 e o outro 9 por causa do 9. 69, dois algarismos, tá? Então, um 9 por 6 e um 9 por 9. Então, ficou 1.269 menos 12. Quanto vai dar isso? 1.257 sobre 99. Tá falado? Essas são as geratrizes da dízima simples. Agora vamos aprender da dízima composta, que é bem parecido, mais ou menos. Vamos lá, vamos ver como é que é a dízima periódica composta. Repare que eu dei um exemplo parecido com o anterior, 0,333, só que eu botei um 4 aí no meio, tá vendo? Entre a vírgula e o 3, nós estamos vendo um 4 aqui, ó. Isso aí é a parte não periódica. Isso caracteriza essa dízima como dízima composta. Como é que nós vamos fazer para transformar ela em fração? Nós vamos pegar a parte não periódica e a parte periódica e formar um número. No caso aqui é o 43. Ó. Nós vamos pegar o 4 e o 3 e formar o número 43, certo? E vamos subtrair da parte não periódica, ou seja, vamos subtrair do 4. Ó. 43 menos 4. Então, de novo, pego a parte não periódica, que é o 4, pega a parte periódica, que é o 3, e forma o número 43. Subtrai da parte não periódica. Essa é a parte do numerador. O denominador, a parte periódica não é o 3, então vai entrar um 9 por causa do 3. Só que agora esse 9 vem acompanhado de zeros. Resumindo, na dízima periódica composta, além do 9, ainda tem zeros, tá ok? Tem uma sequência de 9 seguindo a parte periódica, sequência de zeros seguindo a parte não periódica, com o mesmo jeito, a quantidade de algarismos. No nosso exemplo aqui, parte periódica 3, um algarismo, unidade, um 9 só. Parte não periódica é o 4. Não é para botar 4 zeros não, hein, cara. 4 é unidade, é um algarismo só. Para você escrever o número 4, você só escreve um algarismo. Então, bota um zero só. Então, recapitulando. Em cima, numerador, 43, parte não periódica com parte periódica, 4 e 3, menos parte não periódica, que é o 4. Embaixo, um 9 por causa do 3, que só tem um algarismo, e um 0 por causa do 4, que só tem um algarismo. Quanto que vai dar isso? 39 sobre 90. Vamos para mais um exemplo. 0,71666. Esse número aí dá azar, 666, certo? Parte periódica é o 6. Então vamos pensar lá embaixo primeiro. Parte periódica, 6 unidades, 9. Parte não periódica, 71. Para escrever o 71, eu precisei escrever o 7, precisei escrever 1. Então tem dois algarismos, vão ter dois zeros, tá? Então lá embaixo vai ter um 9 com dois zeros, 900. E o numerador, Rangel? No numerador nós vamos escrever esse número, parte não periódica com a parte periódica. Ou seja, parte não periódica, 71, parte periódica, ou seja, que número que forma aqui? 716. E subtrai da parte não periódica. 716 subtraído da parte não periódica, que é 71. E o denominador já havia falado. Um 9 por causa do 6, dois zeros por causa do 7 e do 1. 71. Tá? Isso aí vai dar 645 sobre 90. Tá ok? Vamos para mais um exemplo. 3,5, 72, 72, 72, percebeu? Parte periódica é 72. Parte periódica agora tem dois algarismos, o 7 e o 2. Vão ter quantos 9? Um 9 por 7 e um 9 por 2, 99.
E a parte não periódica é o 5, só o 5. Parte não periódica que vem depois da vírgula, é o 5. Então vai entrar um 0 para o 5, tá? Então 99 mais um 0, 990. Agora como é que vai ser lá em cima? Repara que agora eu botei uma parte inteira, tem a parte inteira que é o 3. Então nós vamos fazer um número 3, parte inteira, parte não periódica, o 5, parte periódica, 72. O que nós vamos subtrair? Desse número todo aqui, da parte inteira e da parte não periódica. Então vai ficar o 3, o 5, o 7, o 2, 3.572 menos o 35, dividido por 990. Por quê? Dois noves, um por 7, um por 2, parte periódica, e o 0 pela parte não periódica, que é o 5, tá? A parte inteira não entra número nenhum embaixo por causa dele não, tá? A parte inteira você só vai trabalhar com ele no numerador. Quanto vai dar isso? 3.537 sobre 990. Deixa eu ver se tem mais um exemplo. Opa, tem aqui, ó. 10,6888, certo? Então vamos lá. Parte periódica, sempre procura primeiro a parte periódica, é o 8. Então que número forma até a parte periódica? Nós temos o 10 na parte inteira, o 6 parte não periódica e o 8 parte periódica. Então ficou 1068, 1068. Subtrai de quem? A parte inteira junto com a parte não periódica. Parte inteira é 10, parte não periódica é 6. Então vai subtrair de 106, tá? Então vai ficar 1061, 068, 1068 menos 106. E embaixo, Rangel, parte periódica, né? 8. 8 é um algarismo, então vai entrar um 9. Parte não periódica é o 6, também um algarismo, vai entrar um 0. Então vamos conferir aqui, ó. Ficou 1068, 10 parte inteira, 6 parte não periódica e 8 a parte periódica, 1068, menos parte inteira com a parte não periódica, 106, sobre 90. O 9 é por causa do 8 e o 0 por causa do 6. Isso aqui deu 962 sobre 90, tá ok? Então vamos lá. Agora nós vamos fazer a demonstração disso aí. Vamos ver de onde saiu esse 9 aí, por que tem essa sequência, tá ok? Vamos fazer a demonstração. Vou demonstrar do caso mais simples, né? Vamos demonstrar o 0,333. Nós vamos usar aqui uma técnica, né? Que depois eu vou dar de bônus. Eu vou gravar um outro vídeo com algumas questões de bônus com essa técnica, que elas podem ser usadas em progressão geométrica, mas isso fica para um outro vídeo, tá? O que eu vou fazer aqui? 0,333, como eu não sei quando é, finge que eu não lembro, não sei aquele macete que eu acabei de ensinar, certo? Aí esse 0,333, eu vou chamar ele de uma incógnita, a gente costuma chamar de x, y, z, pode ser a letra que você quiser, eu chamei de x, certo? O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos andar com essa vírgula uma casa, porque repara, 0,333 é um número infinito. Quando você tem uma sequência de infinitos, se você pular uma casa, você continua uma sequência de infinitos. Imagina infinitos Marcelos. Que coisa horrível. Infinitos Marcelos, certo? Se você tirar o primeiro Marcelo, o que sobra? Infinitos Marcelos. É a mesma coisa, não altera em nada, tá certo? É estranho esse negócio de infinito, mas é isso mesmo. Então, o meu objetivo aqui é andar com essa vírgula. É como se eu fosse andar, eu tenho infinitos 3, eu vou andar para tirar o primeiro 3, entendeu? Então, como é que eu faço para andar com a vírgula? Eu multiplico o 0,333 por 10. Quando a gente multiplica por 10, a gente anda uma casa decimal. Só que a igualdade, a equação, ela é como se fosse uma balança, ela tem que estar equilibrada, certo? Então, se eu fizer alguma coisa do lado de cá do sinal de igual, eu tenho que fazer do outro lado também, senão a balança desequilibra. O sinal de igual tem que ser equilibrado. Se eu colocar 3 aqui, eu tenho que colocar 3 aqui. Se eu tirar 2 daqui, eu tenho que tirar 2 daqui. Se eu multiplicar por 10 aqui, também tenho que multiplicar por 10 aqui. Resumindo, eu vou multiplicar por 10 no 0,333, porque eu quero andar a vírgula numa casa, e vou multiplicar por 10 também o x, para poder essa equação continuar sendo uma identidade, ser verdadeira, tá certo? Então eu vou multiplicar ambos os membros por 10. A primeira parcela aqui, que é o 0,333, quando eu multiplicar por 10, eu só vou andar com a vírgula. E a segunda, x vezes 10, 10x. Ó. Então ficou 3,333, perceba que a vírgula andou uma casa. A vírgula estava nesse lado aqui, ela andou para cá. Ó. Tá? Ela estava aqui e veio para cá. E aqui ficou 10x, tá certo? Agora vem o pulo do gato. Esse 3 que está aí na frente, nós vamos separar. Lembra daquela sequência de Marcelos que eu dei um exemplo? Não? Visão do inferno. Aquela sequência infinita de Marcelo. Você destaca o primeiro. Você passou o primeiro, você destaca o primeiro.
que vai ter depois? Uma sequência de Marcelos. Aqui é a mesma coisa, tem 3,333. Se eu tirar esse 3 ali antes da vírgula, o que sobra depois? Uma sequência de 3 depois da vírgula, tá certo? Então é isso que nós vamos fazer. Ou seja, 3,333 é a mesma coisa que 3 mais 0,333, ou seja, eu destaquei esse primeiro 3, ok? Agora o que acontece? Esse 0,333 que apareceu aqui nessa etapa, a gente lá no início da questão tinha chamado ele de quê? 0,333 igual a x. Esse 0,333 aqui, esse aqui de baixo é o mesmo. Lembra que eu falei? Infinitos Marcelos. Você tira um, continua com infinitos Marcelos. 0,333. Tira um 3, continua com 0,333. Então, se no início eu chamei ele de x, aqui ele continua valendo x. Então, eu vou substituir esse 0,333 que está aqui por x. Então, como é que vai ficar? Vai ficar 3 mais o x, que está no lugar do 0,333, que a gente tinha nomeado lá no início, tá? Igual a 10x. Pronto, agora virou uma equação comum. Vai passar o x para um lado, letra para um lado, número para o outro, certo? Ficou 3 igual a 10x menos x. Quanto que é 10x menos x? 9x. Para facilitar aqui, eu troquei, ó. Em vez de botar 3 igual a 9x, eu botei 9x igual a 3. Ah, pode fazer isso? No colégio o professor fala para multiplicar por menos 1. Pode também, mas é perda de tempo. Se você está falando que 3 é igual a 9x, você pode falar já direto que 9x igual a 3. Tá? Se A igual a B, B igual a A. Não faz diferença nenhuma. Então não precisa ficar neste caso aqui, não precisa multiplicar por menos 1, não. Por que eu fiz isso? Porque a gente está mais acostumado no colégio a botar o x de um lado e a letra do outro. X do lado esquerdo e a letra do lado direito, né? Eu acho que é isso. Então agora a gente passa o x para o 9 está multiplicando o x, vai passar ele para lá dividindo. E aí está o nosso 3 nonos, tá certo? Então essa é a demonstração de onde vem aquele 9zinho lá de baixo. E obrigado por assistir o vídeo até o final. Não se esqueçam de curtir o vídeo e de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Um abraço!